E qual a nossa melhor atitude, pergunta uma pessoa, em relação ao sofrimento dos reinos? Mesmo eu me elevando e colocando o meu pensamento no alto, eu sofro muito quando observo o que se passa com os reinos. Ela se refere naturalmente ao reino mineral, ao reino vegetal, ao reino animal e ao próprio reino humano. Todos estes reinos aqui neste planeta estão em juízo. Neste planeta, os reinos existentes estão num processo de seleção ou de juízo. Então, o reino mineral, através desta violenta exploração ao qual ele é submetido, ele está se libertando de algo. A vida mineral está se libertando de certas características, de certas circunstâncias, através do que está acontecendo com o reino mineral. O reino vegetal também está passando por um processo de liberação. Quando a gente diz liberação, é liberação da forma, porque toda a forma tem uma essência. E o que nós chamamos de reino vegetal não é esta vegetação que a gente vê somente. O que a gente chama de reino vegetal é uma determinada essência que está nessas formas de plantas. Então, quando a forma passa por um juízo, isto é, quando existem essas queimadas, quando existe toda essa destruição, toda essa exploração, toda esta sujeira que se faz com este reino, então a vida vegetal está passando por um processo e está, num certo sentido, se liberando, não só desta forma, como está se liberando também do karma desta forma. Porque toda forma tem karma. A forma tem um passado para chegar até nesta situação atual. Então o reino mineral, o reino vegetal estão em juízo, porque ali essas essências estão sendo liberadas, num certo sentido, da sua atual forma. O reino animal, através dessa mortandade, através de todo este sangue que ele derrama, o reino animal também está passando por um processo de purificação, de juízo. Nós não temos o conhecimento realmente de que purificação se trata, porque ainda não transcendemos o plano mental e não chegamos ainda em um plano intuitivo ou em um plano espiritual de consciência, do qual nós compreenderíamos tudo isto. Mas como nós, como humanidade, ainda estamos desenvolvendo a mente, ainda estamos desenvolvendo o plano mental, não temos ainda condições de compreender mais profundamente o que está acontecendo em matéria de liberação destes reinos. Mas está realmente acontecendo uma liberação. Isto não inclui que nós tenhamos que cooperar para o sacrifício desses reinos. Não? Nós teríamos que ter uma certa consciência, teríamos que ter um certo cuidado, não? E procurarmos agir da forma mais fraterna possível. Embora nós não tenhamos ainda resolvido este assunto de usar sapatos de couro, cintos de couro, todas essas coisas que são feitas com animais mortos. Alguns chegaram já a não comer mais carne, mas não usar couro, mas ninguém chegou ainda a isto. Ou não usar certos medicamentos, certas essências, certas tinturas, que são feitas de animais também, que são feitas retiradas de animais mortos. E usufruímos também de muitas coisas que são oriundas das pesquisas feitas, né, através da vida dos animais. De forma que a nossa situação é uma situação de ir tomando consciência de tudo isto, de irmos nos elevando para irmos resolvendo esta parte kármica com estes reinos. Porque se nós usamos sapatos de couro, é porque existe um karma entre o reino humano e o reino animal. Existe um karma nesse sentido. Então nós temos que
ir transcendendo esta lei, resolvendo esta lei, para irmos, à medida que nos libertamos da lei do karma, nós irmos ajudando a que os outros reinos também se libertem e resolvendo este assunto nosso com os outros reinos. Mas nesta fase atual da evolução entre estes reinos, o reino humano teria que tomar consciência de tudo isto e procurar ser fraterno, procurar fazer as coisas com equilíbrio, com harmonia e aspirar a que um dia isto tudo venha acontecer de outro jeito. Como virá a acontecer de outro jeito? Agora, esta matéria, que é a matéria das nossas formas, não? Das formas mineral, vegetal, animal e humana, esta matéria em si tem um karma. De forma que enquanto nós estamos nesta matéria, provavelmente nós vamos estar dentro da lei do karma material. Porque isto é um nível de vida, é um nível de matéria que é muito ligado à lei do karma material. E para nós mudarmos esta situação de estarmos comprometidos com estas circunstâncias, nós teríamos que estar buscando os nossos níveis imateriais, buscando os nossos níveis invisíveis, buscando a nossa vida interior, enfim, procurando nos interiorizar. Então aí vai havendo um trabalho que é individual, mas que ao mesmo tempo é um trabalho grupal, é um trabalho conjunto, porque cada um de nós que vá se trabalhando vai influindo no conjunto, porque a vida é única, a humanidade é una. Então, nós teríamos que realmente cuidar muito prioritariamente do nosso trabalho individual. E a partir daí, muitas coisas irão acontecendo. E nós, como reino humano, também estamos sendo purificados. Também estamos passando por purificações. Não é só os minerais, os vegetais e os animais. Nós também estamos passando por purificações. Purificações de vários tipos. Aqui tem um trecho ainda do livro Toque Divino, que diz o seguinte: os que subsistiram não olham para trás. Quer dizer, se nós estamos aqui, se nós chegamos a este ponto, na realidade nós subsistimos, sabe? Conseguimos chegar a este ponto. Mas nós não sabemos a quantidade de seres e de consciências que tomaram outros rumos, que se dispersaram, ou que se desintegraram, ou que mudaram de evolução. Então, os que subsistiram não olham para trás. Isto é muito importante. Não ficar olhando para trás, porque realmente a gente se confunde. Se nós tivéssemos a memória das nossas vidas passadas, muitas pessoas enlouqueceriam. Porque em centenas de encarnações que nós começamos em vida primitiva e chegamos até esta vida de hoje, que não é nada de excepcional, mas se nós tivéssemos a visão do que já fomos, se nós tivéssemos a visão das coisas pelas quais nós passamos, nós realmente estaríamos, no mínimo, perturbados. Então, não se olha para trás. E não há necessidade de se olhar para trás, porque a síntese do passado já está no momento atual. Então você não tem que olhar para trás, não precisa olhar para trás. Porque aquilo que é importante e aquilo que está ainda válido está incluído no momento presente e está sendo trabalhado no momento presente. Tudo que não está no momento presente é porque já foi resolvido ou está incluído aí de uma outra forma. Então, os que subsistiram não olham para trás. Miram o oceano, quer dizer, olham para o todo, olham para o conjunto. E deixam que a água lhes banhe
os pés. Isto é, água significa purificação. Significa purificação, significa o alívio. Então, deixa que esta água lhe banhe os pés. Isto é, vive esta lei da purificação. Prossegue sabendo que está sendo purificado. E considera o todo, considera a vida única. Não fica sugestionado ou não fica se perturbando com o aspecto individual da sua vida. Considera a vida como um todo, a vida única. Então, e os que subsistiram, agora aguardam a hora de mergulhar nas profundezas e aguardam o silêncio da união que os arrebatará. Então, nós teríamos que estar no silêncio, porque no silêncio aprofundamos as coisas, no silêncio compreendemos melhor as coisas, não? E vamos sentindo uma certa união. Porque nós não sentimos esta união, não sentimos esta famosa união, esta tão buscada união, porque não conseguimos fazer silêncio. Se nós conseguíssemos ficar quietos, se conseguíssemos ficar quietos, então nós acabaríamos sentindo esta grande união, esta união com o todo. O livro Toque Divino diz assim: agora libertos, os homens podem conhecer leis que determinam o curso real da evolução. Porque tudo isto que nós vivemos é evolução natural, é evolução humana, não é? São leis evolutivas que têm subleis de todos os tipos, mas nós temos leis de real evolução, isto é, leis de evolução superior, e libertos do passado, libertos de todos esses preconceitos, libertos de todas estas quimeras, destas ilusões, não é? Liberto de tudo isto, nós vamos poder conhecer as leis da real evolução, isto é, aquele nível de evolução que corresponde ao que a nossa consciência nesse momento pode estar desenvolvendo, pode estar compreendendo. E daí por diante, diz o livro, começa um caminhar mais lúcido, de uma integração maior ao reino, neste caso, ao reino espiritual. Ao reino espiritual do qual nós fazemos parte. Nós dizemos que somos reino humano, e sim, num certo sentido, somos mesmo reino humano. Mas a maior parte do nosso ser, esta parte invisível do nosso ser, essa parte desconhecida do nosso ser, esta parte supraconsciente do nosso ser, tudo isso está no reino espiritual. Lá é o nosso reino, lá é a nossa casa. E à medida que nós vamos reconhecendo isto, à medida que vamos percebendo isto, ou desejando isto, ou aspirando a isto, então esta vibração do reino espiritual vai passando para este nosso lado humano, para o nosso ambiente, e assim nós vamos nos sentindo integrados numa certa evolução. Porque não se trata só de evoluir, porque evoluir até as pedras evoluem, as plantas evoluem, os animais evoluem, tudo evolui. Mas não se trata só de evoluir naturalmente, né? Mas se trata de realmente se integrar bem conscientemente nesta evolução, e cada passo que se dá vai levando todo o conjunto, isto bem conscientemente. Então é disto que se trata.